A paz do Senhor, irmãos. Eu hoje, com a ajuda do Senhor, vou fazer a tradução das profecias de David Wilkinson. Eu não sei se vocês conhecem ou se já ouviram falar, mas se você percebe bem inglês, eu vou por abaixo o link. Por favor, veja estas profecias. Muitas pessoas pensavam que as profecias, as calamidades que ia vir ao mundo, que era para os pecadores, para aqueles que ficaram atrás. Mas a palavra do Senhor diz em Mateus 13:30: deixai crescer ambos juntos até à ceifa. O que é ceifa, irmãos? A ceifa, para mim, é quando o Senhor vem separar o trigo do joio. E por ocasião da ceifa, direis aos ceifeiros: colhei primeiro o joio. Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meceleiro. Irmãos, da maneira que nós aprendemos nas igrejas por muitos anos, primeiro ia ser tirado da terra era o trigo. Ia ser tirado e o joio que se lixasse, da maneira que os pastores nos ensinaram, que eu acho que muitos dos pastores também aprenderam errado. O David Wilkinson, não sou ele, mas muitos homens de Deus, dizem que as calamidades que vai vir à terra é para acordar o povo de Deus. E que o Senhor depois vai tirar o povo da terra. Eu não estou dizendo, eu não estou desacreditando no arrebatamento. Eu sei que o Senhor vai vir nas nuvens buscar a sua igreja. Mas não é como as pessoas pensam. Só, irmãos, eu vou, por este vídeo, eu vou tirar a voz do vídeo do David Wilkinson, aqui atrás. E eu quero dizer desde já aos irmãos, quando eu estiver lendo as profecias dele, talvez muitas vezes o que eu estou dizendo não está combinando com o que você está vendo atrás. Se eu der por isso, eu vou parar e vou fazer o pausa. Mas o que importa, irmãos, é a palavra que está aqui para os irmãos. Fiquem atentos, irmãos, porque realmente grandes coisas vai acontecer. Eu vou fazer como costume e vou orar e vamos ver o que o Senhor tem preparado para a sua igreja. Nós sabemos que o Senhor nos ama com amor eterno e por Ele nos amar tanto, que Ele vai deixar que essas calamidades venham para que os adormecidos acordam e para que os fervorosos sejam uma luz na terra e o sal da terra e a luz do mundo, como o próprio Senhor diz. Meu Deus e meu querido Pai, Senhor, obrigado por estes filhos que Tu tens usado para nos alertar, Senhor. Perdoe aqueles que ignoram e ajuda aqueles que estão firmes e fiéis a Ti, Senhor, a acordarem os adormecidos, Senhor. Nós sabemos que grandes calamidades vão vir, Senhor, e que muitos dos Teus filhos vão perder a vida, Senhor. Ajuda-nos a estar firmes e fiéis, Senhor, segurando na Tua mão forte e poderosa, Senhor, e preparando-nos para esse grande dia do Senhor. Este grande dia destas calamidades que vai vir, Senhor, seja tudo segundo a Tua vontade, Senhor. Em nome de Yeshua HaMashiach que eu te agradeço, Senhor. Amém. Irmãos, convém lembrar que este homem, ele vai dizer aqui que o Senhor deu-lhe essas profecias, mas 13 anos antes de 1973, o Senhor tinha dado também umas profecias acerca de New York. E ele diz tudo o que o Senhor lhe disse acontecer. E ele diz que lhe levou muito tempo para realmente pôr essas profecias em público. Ele diz: preparem-se, porque a perseguição à igreja vai vir. A perseguição à igreja vai vir. Ele diz que muitas vezes o inimigo brincava com a mente dele e dizia a ele: isto não é de Deus, as pessoas vão te ridicularizar, vão dizer que tu és um fanático. Mas ele diz que um dia o Senhor disse: não, tu tens que dizer essas profecias à minha igreja. E então, irmãos, é assim, eu talvez vou fazer mais do que um vídeo, porque essa profecia é muito grande, mas eu vou então dizer o que o Senhor disse a ele. Ele disse assim: o Espírito Santo alertou que todos os cristãos espirituais vão ser perseguidos. Preparem-se para serem odiados, rejeitados, molestados e ridicularizados. E o Senhor usou a palavra que se encontra em Atos 2:17. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os velhos sonharão sonhos.
Em abril de 1973, ele viu uma visão tão aterradora que mexeu muito com a mente dele. Por três meses, ele tentou apagar da sua mente, mas não conseguiu. Ele tinha tido uma visão 15 anos antes. E tudo que o Senhor disse nessa visão 15 anos antes, tudo tornou-se realidade. Ele diz que tinha medo de revelar esta visão, porque tinha medo que as pessoas o chamassem de fanático, como eu já disse há pouco. E ele disse que o mesmo espírito que impeliu com aquela visão que ele teve sobre New York, eu não sei qual é, não vai falar nela aqui, porque ele não está falando nela, ele diz que sentiu que foi o mesmo Espírito Santo que o revelou desta terrível visão da noite. Portanto, o Senhor mostrou a ele que 5 tremendas calamidades iam acontecer nos Estados Unidos e no mundo. A primeira dela, que ele disse, vai ser a recessão. Uma grande recessão econômica mundial causada pela confusão vai acontecer. Na sua visão, ele viu que se a primeira é uma grande recessão mundial vai ser causada pela confusão. Na sua visão, ele viu que íamos ter uns anos de prosperidade e depois esta recessão ia acontecer. Vai ser tão forte, que vai mudar a maneira de vivermos de todo o ser humano no mundo inteiro. O mundo econômico vai ficar sem saber o que aconteceu. Esta recessão vai começar pela Germany, vai espalhar pelo Japão e vai entrar pelos Estados Unidos. Grandes e largas corporações vão cair e ser levadas à bancarrota. Muitas igrejas também vão ir à bancarrota e muitos projetos missionários também vão desaparecer. Deus disse a ele, para que usarmos estes últimos e bons anos para a preparação financeira, porque tempos difíceis virão. Põe a tua casa em ordem, porque tempos difíceis vão vir. A segunda calamidade é a natureza vai ter dores de parto. Ele diz que grandes desastres vão acontecer. Estes sinais vão se tornar cada vez mais intensos, até à chegada do nascimento do reino de Deus. Grandes tremores de terra vão acontecer nos Estados Unidos. Uma fome mundial, especialmente na China, na Índia e na Rússia. A ração da comida vai ser escassíssima. Milhões de pessoas vão morrer por causa desta fome. Vai aparecer uma tempestade cósmica no céu que vai deixar um rastro de fogo no céu e esse rastro vai fazer com que venha granizo de fogo e muito fumo para a terra. Isso vai causar muitas inundações e tornados, tremores de terra que vão vir um atrás do outro, tão fortes e tão violentos, que vai fazer com que o homem fique sem sombra de dúvida que isso é castigo de Deus. A terceira calamidade, vai haver uma enchente de pornografia, como diz no profeta Naum. Muito em breve vai haver pornografia por todo o lado. Isso quer dizer que vão aparecer no cable, na televisão que você vê nos dias de hoje. Vai aparecer... mas eu estou tendo aqui um bocadinho de problema. Isso quer dizer que os filmes de sexo vão aparecer no cable, na televisão que você costuma ver todos os dias. Também nas bancas. Livros de sexo. Vão aparecer revistas de sexo de Playboy. Vai ser um lixo total em todo o lado. Nas escolas vão ter aulas de sexo usadas como filmes de animação. Irmãos, nós já podemos ver isso nos dias de hoje, em alguns países. A justiça vai entrar contra esses pornógrafos, mas não vai ter sucesso. Ele diz que vai ser os esgotos do inferno vão se abrir, o diabo vai ser vomitado na terra. Vai ser exatamente como os dias de Lot.
O quarto ponto vai ser, está dizendo aqui que o diabo vai ser vomitado na terra. Os esgotos do inferno vão se abrir e o diabo vai ser vomitado na terra, exatamente como aconteceu nos dias de Lot. O quarto ponto, aliás, rebelião e desobediência dos filhos para com os pais nas suas casas. O maior problema de todos os tempos vai ser o ódio dos filhos para com os pais. Ele está dizendo, eu estou dizendo tudo exatamente do jeito que o Espírito Santo me revelou. E não estou me dando uma palavra, disse o David Wilkinson. O pior inimigo do homem vai ser os seus filhos dentro da sua própria casa, como diz a Bíblia. Filhos vão se revoltar contra os seus pais com paixão. Os pais vão ser traídos por eles, vai ser tanta hipocrisia. Milhões deles vão fugir de casa e os que ficaram em casa, os pais vão ser obrigados a darem a eles o que eles querem para que eles fiquem em casa. Eles vão ficar sem se comunicarem com os pais. Eles vão viver debaixo do mesmo teto, mas vão ser como inimigos em guerra sem se falarem. Esse vai ser um dos maiores problemas que os pais e familiares vão ter que enfrentar. Isso vai ser pior do que as drogas, pior do que o sexo, pior do que o abuso do álcool. Numa recente entrevista, perguntaram a 5.000 jovens em 5 grandes cidades o que eles achavam dos seus pais. E 45% disseram que odeiam os seus pais. E isso é agora, irmãos. Imaginem quando esse tempo de angústia chegar. O quinto ponto, irmãos, vai ser perseguição contra os cristãos. Perseguição contra os cristãos. Os cristãos que são fiéis a Cristo e cheios do Espírito Santo vão ser perseguidos tremendamente. Sabemos que Jesus também foi perseguido e Jesus, em pessoa, nos disse que o Espírito Santo ia cair sobre nós. Nos disse e também disse que íamos ser perseguidos. João 15:13. Se fôssemos do mundo, o mundo não te odiaria, mas tu não és do mundo e o mundo vai te odiar porque já me odiou a mim. Lembramos-nos das palavras do nosso mestre. Os servos não são melhores que o mestre. Se eles perseguiram o mestre, quanto mais os seguidores. Pais vão trair e entregar seus filhos, e filhos os pais. Filhos vão se voltar contra os pais e vão entregar os pais à morte. Nós vamos ser odiados pelo mesmo amor do Senhor. Nós vamos ser odiados pelo amor do Senhor. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Mas quando eles te perseguirem numa cidade, como diz a palavra do Senhor, foste para outra, porque eu te digo que não fugirás por todas as cidades até que venha o Filho do Homem, porque os discípulos não são melhores do que o seu mestre. Os propósitos que eles veem nessa perseguição, o propósito que ele vê nesta perseguição é para separar os verdadeiros cristãos dos falsos cristãos. O tempo está correndo. O Evangelho tem que ser pregado em todas as nações antes da vinda de Jesus. O Espírito Santo vai ser derramado como nos primeiros dias de Pentecostes. E os discípulos vão se sentar e levar e regozijar uns com os outros. Muitos que se dizem Pentecostes e falam em línguas vivem vidas como o diabo. Mas vem o tempo em que Jesus vai separar o trigo do joio e os bodes das ovelhas, dos 4 cantos da terra, e a palavra de Deus vai se cumprir. Timóteo 3,12 diz: todos os que querem viver a vida cristã unida com Cristo serão perseguidos e a palavra de Deus vai ser cumprida. Na palavra de Deus diz que todos sofrerão perseguição. Todos, até os carismáticos que falam em línguas, todos serão perseguidos. O Espírito Santo revelou que o Espírito Santo revelou a ele o que vai acontecer nessa perseguição. Primeiro, ele viu uma perseguição como nunca aconteceu desde o princípio do mundo e nunca mais haverá uma perseguição igual. Esta perseguição vai ser como um monstro que sai fora do mar. Ela vai começar devagar, mas de repente vai se tornar mundial. Vai começar nos Estados Unidos, Canadá e pelo mundo inteiro. Vai ser um tempo de loucura. Esta loucura e raiva já está entre nós, mas está escondida nos corações de muita gente em lugares secretos.
está no governo, no sistema judicial e muito em breve vai tomar controle e tomar a liderança, não só nos oficiais, mas também nas igrejas, em ministérios e ministros e missionários. Já podemos ver essa evidência desta raiva. Isso vai se alastrar entre os projetos evangélicos e em todos os programas evangélicos religiosos, em todos os ministérios e corporações. Tudo vai ser tão monitorado e pressionado por agentes do governo que vai ser quase impossível de se mover em qualquer direção. Segundo, ele viu o nascer de uma igreja mundial supernatural. Esta igreja vai ser uma união entre uma igreja protestante, liberal e dominical, ao passo que a igreja católica vai se juntar à política de mãos dadas e vão se tornar uma das maiores e mais poderosas forças na Terra. Irmãos, isso que eu estou acabando de dizer agora, eu vou repetir. Esta profecia foi dada a David Wilkinson em 1973. Irmãos, eu estou tudo arrepiada. E isto que acabei de dizer agora já está acontecendo nos dias de hoje. Eu vou ler outra vez, vocês prestem atenção. Ele diz que viu nascer de uma igreja mundial supernatural. Esta igreja vai ser uma união entre uma igreja protestante liberal e dominical, ao passo que a igreja católica vai se juntar à política de mãos dadas. Irmãos, o Papa há bem pouco tempo anunciou uma união entre as igrejas, ele quer ver se une as igrejas, e ele também está aderindo à política, exatamente o que está aqui, irmãos. Diz aqui, esta igreja vai ser uma união entre uma igreja protestante, liberal e dominical, ao passo que a igreja católica vai se juntar à política de mãos dadas e vão se tornar uma das maiores e mais poderosas forças na Terra. Esta união vai começar como uma igreja cooperativa de um programa de caridade e vai acabar como uma união política. Esta igreja, esta visível super igreja vai ser espiritual somente no nome, mas ela vai usar o nome de Cristo, mas na realidade vai ser o anticristo. Esta igreja vai ser profundamente envolvida em ações sociais, programas de administração e ministérios de caridade e de compaixão. 3 eventos estranhos vão acontecer. Mas eu vou parar o vídeo e vou fazer outro vídeo. Só fique para a honra e glória do Senhor. Deus vos abençoe, fiquem na paz do Senhor, não percam os próximos vídeos. Esse vídeo é muito grande e eu não posso pôr tudo num vídeo, porque de repente as pessoas podem não ver. Irmãos, fiquem atentos e vejam o próximo vídeo. Número 2. Deus vos abençoe, fiquem na paz do Senhor. Vai aparecer... Irmãos, eu estou tendo aqui um bocadinho de problema. Isso quer dizer que os filmes de sexo vão aparecer no cable, na televisão que você costuma ver todos os dias. Também nas bancas. Livros de sexo. Vão aparecer revistas de sexo de Playboy. Vai ser um lixo total em todo o lado. Nas escolas vão ter aulas de sexo usadas como filmes de animação. Irmãos, nós já podemos ver isso nos dias de hoje, em alguns países. A justiça vai entrar contra esses pornógrafos, mas não vai ter sucesso. Ele diz que vai ser os esgotos do inferno vão se abrir, o diabo vai ser vomitado na terra. Vai ser exatamente como os dias de Lot. O quarto ponto vai ser, ele está dizendo aqui que o diabo vai ser vomitado na terra. Os esgotos do inferno vão se abrir e o diabo vai ser vomitado na terra, exatamente como aconteceu nos dias de Lot. O quarto ponto, aliás, rebelião e desobediência dos filhos para com os pais nas suas casas. O maior problema de todos os tempos vai ser o ódio dos filhos para com os pais. Ele está dizendo, eu estou dizendo tudo exatamente do jeito que o Espírito Santo me revelou. E não estou me dando uma palavra, disse o David Wilkinson.
O pior inimigo do homem vai ser os seus filhos dentro da sua própria casa, como diz a Bíblia. Filhos vão se revoltar contra os seus pais com paixão. Os pais vão ser traídos por eles. Vai ser tanta hipocrisia. Milhões deles vão fugir de casa. E os que ficaram em casa, os pais vão ser obrigados a darem a eles o que eles querem para que eles fiquem em casa. Eles vão ficar sem se comunicarem com os pais. Eles vão viver debaixo do mesmo teto, mas vão ser como inimigos em guerra, sem se falarem. Esse vai ser um dos maiores problemas que os pais e familiares vão ter que enfrentar. Isso vai ser pior do que as drogas, pior do que o sexo, pior do que o abuso do álcool. Numa recente entrevista, perguntaram a 5.000 jovens em 5 grandes cidades o que eles achavam dos seus pais. E 45% disseram que odeiam os seus pais. E isso é agora, irmãos. Imaginem quando esse tempo de angústia chegar. O quinto ponto, irmãos, vai ser perseguição contra os cristãos. Perseguição contra os cristãos. Os cristãos que são fiéis a Cristo e cheios do Espírito Santo vão ser perseguidos tremendamente. Sabemos que Jesus também foi perseguido e Jesus, em pessoa, nos disse que o Espírito Santo ia cair sobre nós, nos disse e também disse que íamos ser perseguidos. João 15:13. Se fôssemos do mundo, o mundo não te odiaria, mas tu não és do mundo e o mundo vai te odiar porque já me odiou a mim. Lembramos-nos das palavras do nosso mestre. Os servos não são melhores que o mestre. Se eles perseguiram o mestre, quanto mais os seguidores. Pais vão trair e entregar seus filhos, e filhos os pais. Filhos vão se voltar contra os pais e vão entregar os pais à morte. Nós vamos ser odiados pelo mesmo amor do Senhor. Nós vamos ser odiados pelo amor do Senhor. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Mas quando eles te perseguirem numa cidade, como diz a palavra do Senhor, foste para outra, porque eu te digo que não fugirás por todas as cidades até que venha o Filho do Homem, porque os discípulos não são melhores do que o seu mestre. Os propósitos que eles veem nessa perseguição, o propósito que ele vê nesta perseguição é para separar os verdadeiros cristãos dos falsos cristãos. O tempo está correndo. O Evangelho tem que ser pregado em todas as nações antes da vinda de Jesus. O Espírito Santo vai ser derramado como nos primeiros dias de Pentecostes. E os discípulos vão se sentar e levar e regozijar uns com os outros. Muitos que se dizem Pentecostes e falam em línguas vivem vidas como o diabo. Mas vem o tempo em que Jesus vai separar o trigo do joio e os bodes das ovelhas, dos 4 cantos da terra, e a palavra de Deus vai se cumprir. Timóteo 3,12 diz: todos os que querem viver a vida cristã unida com Cristo serão perseguidos e a palavra de Deus vai ser cumprida. Na palavra de Deus diz que todos sofrerão perseguição. Todos, até os carismáticos que falam em línguas, todos serão perseguidos. O Espírito Santo revelou que o Espírito Santo revelou a ele o que vai acontecer nessa perseguição. Primeiro, ele viu uma perseguição como nunca aconteceu desde o princípio do mundo e nunca mais haverá uma perseguição igual. Esta perseguição vai ser como um monstro que sai fora do mar. Ela vai começar devagar, mas de repente vai se tornar mundial. Vai começar nos Estados Unidos, Canadá e pelo mundo inteiro. Vai ser, Senhor, e que muitos dos teus filhos vão perder a vida, Senhor. Ajuda-nos a estar firmes e fiéis, Senhor, segurando na tua mão forte e poderosa, Senhor, e preparando-nos para esse grande dia do Senhor. Este grande dia destas calamidades que vai vir, Senhor. Seja tudo segundo a tua vontade, Senhor. Em nome de Yeshua Hamashiach que te agradeço, Senhor. Amém. Irmãos, convém lembrar que este homem, ele vai dizer aqui que o Senhor deu-lhe essas profecias, mas 13 anos antes de 1973, o Senhor tinha dado também umas profecias acerca de New York. E ele diz tudo o que o Senhor lhe disse acontecer. E ele diz que ele levou muito tempo para realmente pôr essas profecias em público. Ele diz: preparem-se, porque a perseguição à igreja vai vir.
a perseguição à igreja vai vir. Ele diz que muitas vezes o inimigo brincava com a mente dele e dizia a ele: isto não é de Deus, as pessoas vão te ridicularizar, vão dizer que tu és um fanático. Mas ele diz que um dia o Senhor disse: não, tu tens que dizer essas profecias à minha igreja. E então, irmãos, é assim, eu talvez vou fazer mais do que um vídeo, porque essa profecia é muito grande, mas eu vou então dizer o que o Senhor disse a ele. Ele disse assim: o Espírito Santo alertou que todos os cristãos espirituais vão ser perseguidos. Preparem-se para serem odiados, rejeitados, molestados e ridicularizados. E o Senhor usou a palavra que se encontra em Atos 2,17. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os velhos sonharão sonhos. Em abril de 1973, ele viu uma visão tão aterradora que mexeu muito com a mente dele. Por 3 meses, ele tentou apagar da sua mente, mas não conseguiu. Ele tinha tido uma visão 15 anos antes. E tudo que o Senhor disse nessa visão 15 anos antes, tudo tornou-se realidade. Ele diz que tinha medo de revelar esta visão, porque tinha medo que as pessoas o chamassem de fanático, como eu já disse há pouco. E ele disse que o mesmo espírito que impeliu com aquela visão que ele teve sobre New York, eu não sei qual é, não vai falar nada aqui, porque ele não está falando nela, ele diz que senti que foi o mesmo Espírito Santo que o revelou desta terrível visão da noite. Portanto, o Senhor mostrou a ele que 5 tremendas calamidades iam acontecer nos Estados Unidos e no mundo. A primeira dela, que ele disse, vai ser a recessão. Uma grande recessão econômica mundial causada pela confusão vai acontecer. Na sua visão, ele viu que se a primeira é uma grande recessão mundial vai ser causada pela confusão. Na sua visão, ele viu que íamos ter uns anos de prosperidade e depois esta recessão ia acontecer. Vai ser tão forte, que vai mudar a maneira de vivermos de todo o ser humano no mundo inteiro. O mundo econômico vai ficar sem saber o que aconteceu. Esta recessão vai começar pela Germany, vai espalhar pelo Japão e vai entrar pelos Estados Unidos. Grandes e largas corporações vão cair e ser levadas à bancarrota. Muitas igrejas também vão ir à bancarrota e muitos projetos missionários também vão desaparecer. Deus disse a ele: para que usarmos estes últimos e bons anos para a preparação financeira, porque tempos difíceis virão. Põe a tua casa em ordem, porque tempos difíceis vão vir. A segunda calamidade é a natureza vai ter dores de parto. Ele diz que grandes desastres vão acontecer. Estes sinais vão se tornar cada vez mais intensos, até à chegada do nascimento do reino de Deus. Grandes tremores de terra vão acontecer nos Estados Unidos. Uma fome mundial, especialmente na China, na Índia e na Rússia. A ração da comida vai ser escassíssima. Milhões de pessoas vão morrer por causa desta fome. Vai aparecer uma tempestade cósmica no céu, que vai deixar um rastro de fogo no céu, e esse rastro vai fazer com que venha granizo de fogo e muito fumo para a terra. Isso vai causar muitas inundações e tornados, tremores de terra que vão vir um atrás do outro, tão fortes e tão violentos, que vai fazer com que o homem fique sem sombra de dúvida que isso é castigo de Deus. A terceira calamidade: vai haver uma enchente de pornografia, como diz no profeta Naum. Muito em breve vai haver pornografia por todo o lado. Isso quer dizer que vão aparecer
no cable, na televisão que você vê nos dias de hoje. A paz do Senhor, irmãos. Eu hoje, com a ajuda do Senhor, eu vou fazer a tradução das profecias de David Wilkinson. Eu não sei se vocês conhecem ou se já ouviram falar, mas se você percebe bem inglês, eu vou por abaixo o link. Por favor, veja estas profecias. Muitas pessoas pensavam que as profecias, as calamidades que ia vir ao mundo, que era para os pecadores, para aqueles que ficaram atrás. Mas a palavra do Senhor diz em Mateus 13:30, deixai crescer ambos juntos até à ceifa. O que é ceifa, irmãos? A ceifa, para mim, é quando o Senhor vem separar o trigo do joio. E por ocasião da ceifa, direis aos ceifeiros, colhei primeiro o joio. Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meceleiro. Irmãos, da maneira que nós aprendemos nas igrejas por muitos anos, primeiro ia ser tirado da terra era o trigo. Ia ser tirado e o joio que se lixasse, da maneira que os pastores nos ensinaram, que eu acho que muitos dos pastores também aprenderam errado. O David Wilkinson, não só ele, mas muitos homens de Deus, dizem que as calamidades que vai vir à terra é para acordar o povo de Deus. E que o Senhor depois vai tirar o povo da terra. Eu não estou dizendo, eu não estou desacreditando no arrebatamento. Eu sei que o Senhor vai vir nas nuvens buscar a sua igreja, mas não é como as pessoas pensam. Só, irmãos, eu vou, por este vídeo, eu vou tirar a voz do vídeo do David Wilkinson, aqui atrás. E eu quero dizer desde já aos irmãos, quando eu estiver lendo as profecias dele, talvez muitas vezes o que eu estou dizendo não está combinando com o que você está vendo atrás. Se eu der por isso, eu vou parar e vou fazer o pausa. Mas o que importa, irmãos, é a palavra que está aqui para os irmãos. Fiquem atentos, irmãos, porque realmente grandes coisas vai acontecer. Eu vou fazer como costume e vou orar e vamos ver o que o Senhor tem preparado para a sua igreja. Nós sabemos que o Senhor nos ama com amor eterno e por Ele nos amar tanto, é que Ele vai deixar que essas calamidades venham para que os adormecidos acordam e para que os fervorosos sejam uma luz na terra e o sal da terra e a luz do mundo, como o próprio Senhor diz. Meu Deus e meu querido Pai, Senhor, obrigado por estes filhos que Tu tens usado para nos alertar, Senhor. Perdoe aqueles que ignoram e ajuda aqueles que estão firmes e fiéis a Ti, Senhor, a acordarem os adormecidos, Senhor. Nós sabemos que grandes calamidades vão vir.